Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar então hoje um comentário pré-abertura aí, pré-começo dos trabalhos, no dia 10 de novembro de 2021. Isso aqui é a tela de fechamento aí do dia 9, certo? E eu quero trazer os seguintes destaques para vocês. Aproximadamente por volta das 22 horas saiu a notícia de ontem ainda que a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios. Então, pessoal, a nossa sensação aqui mais clara é o seguinte: é o que vinha acontecendo aqui com topos e vales descendentes. Então, o estresse de curto prazo caindo, certo? Eu acredito que o fator mais influente para isso foi a manutenção do juro zero a 0,25 nos Estados Unidos, seguido de algo que o mercado queria com relação à redução gradual dos estímulos. Mas aqui no Brasil, quando o movimento de queda veio em paralelo com a aprovação do primeiro turno da PEC, dos precatórios, e agora com a aprovação final do segundo turno, fica também bastante sugestivo de que esse movimento de correção também se deu por este fator, né? Então, me parece que o mercado queria essa PEC, né? Isso a gente está falando agora olhando para o retrovisor, certo? E aquele famoso ditado sobe no boato, cai no fato, pode ser que se confirme agora, porque hoje nós teremos a divulgação do IPCA cheio do mês de outubro, e aí nós vamos trazer amanhã as nossas projeções para vocês, junto com a Ambima e as considerações sobre o valor nominal atualizado e toda a repercussão em cima dos cupons de juros das NTNBs, né, dos tesouros IPCAs. E aí o mercado pode voltar a estressar, também fazendo esse movimento de sobe no boato, cai no fato. Então, sobe no boato, aqui no caso dos juros é ao contrário, né? A taxa cai no boato, quer dizer, ela caiu bastante na incerteza quanto ao resultado desta PEC, né? E agora que nós temos a certeza que a PEC aprovou, pode voltar a subir, porque no fato, aí o preço da ação cai, a taxa de juros sobe, né? Então, sempre esse raciocínio inverso. Então teremos inflação hoje, que eu acho que pode abalar a estrutura e voltar a subir um pouco. Esse primeiro fator aí que nós vínhamos alertando como um grande estressor aí na semana, acabou não sendo assim, certo? E agora temos a inflação que eu não vejo como o mercado continuar calmo, continuar caindo, até pode, né? É que a gente sabe que as coisas às vezes são meio imprevisíveis em termos de expectativas, porque isso aqui são tudo expectativas, pessoal. É um derivativo, né, que negocia expectativas de juros futuros, certo? Então isso aqui inclui uma Selic futura, mas inclui também um prêmio pelo tempo, certo? Então tem as duas coisas. Não é só uma coisa e não é só outra, tá? A gente tem que ter isso bem claro. Tem um prêmio aqui, e por isso que quando o mercado estressa e a taxa sobe, aumenta o prêmio de risco. Não é que a Selic futura vai ter que ir para 13% ou 12,5%, como indicou aqui nos picos, né? 12,5%. Bom, mas então, pessoal, o que eu acho difícil de acontecer é vindo aí uma inflação de 1, 1,2 ou mais, essa linha continuar caindo. Acho bem difícil porque não é lógico, né? Mas o mercado faz de tudo. Então, até isso poderia acontecer. E aí, olha, a queda foi intensa, né? Caiu para algo próximo a 11,5, certo? E isso é bastante coisa, pessoal. A gente estava com 12,5, estava aí já tentando se acostumar com taxas nos IPCAs mais longos aí entre 5,5, talvez batendo 6,
no próximo evento de estresse, mas não, acalmou. Então, quer dizer, vejam como é difícil tatear essas taxas e acertar os topos e mínimos. É muito difícil a gente conseguir acertar na cabeça uma marcação a mercado, né? É difícil comprar na máxima. Aí você tem aqui a máxima, o que acontece? O tesouro está fechado, ou a taxa no tesouro não acompanhou, ficou descolada do DI futuro e depois voltou a acompanhar quando caiu para cá. Isso também acontece, e muito. E agora, pessoal, fazendo um breve comentário aqui das taxas, então a curva dos prefixados continua invertida e dos IPCAs nem tanto, né? Mas temos aí o 35, 45 e o 30 muito próximos entre si, e o prazo mais curto e o prazo mais longo com uma diferença apenas de 5 pontos base, mas já sem a inversão. O 55 volta no dia 16 de novembro, como a gente comentou bastante na segunda-feira. E aí eu quero fazer um comentário aqui mais da parte psicológica, né? E aí eu vou usar o meu exemplo pessoal e eu acredito que com muitos de vocês isso pode ter acontecido. Bom, em novembro de 19 nós tivemos o preço, a taxa mais baixa, o preço não, a taxa mais baixa nas NTNBs longas, tá? Vamos mostrar aqui. E para isso eu vou usar aqui a onda, né, de taxas do IPCA 35. Então nós tivemos o preço mais baixo, a taxa mais baixa aqui, certo? Novembro de 19, exatamente 2 anos atrás. E aí nós tivemos em março de 2020 a eclosão dos problemas mundiais de saúde. E aí na taxa de fechamento, fechou, por exemplo, no dia 23 de março a 4,95, quase 5%. Então eu quero demonstrar para vocês, falar para vocês o seguinte, e aqui nesse período de março do ano passado, eu estava avidamente comprando, certo? Como de repente muitos de vocês. E compras boas, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Compras excelentes, tanto para marcação a mercado, que foi possível alguns meses depois, quanto para carregamento de longo prazo, que é a estratégia mais vencedora. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que agora nós estamos aí com taxas bem mais interessantes do que isso. 5,20, 22, 21, 25. E não sei de vocês, certo? Mas eu posso falar por mim, eu tenho feito os meus aportes regulares, certo? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês também não estão com essa sensação. Porque o que aconteceu? O que a gente agora, né, quando a gente coloca aqui 90 dias, a gente está recém que a taxa está saindo desse momento aqui de muita instabilidade, e nós temos nesse ano, olha aqui, ó, praticamente uma alta sem parar, né? Uma alta sem parar. Então vejam, pessoal, como aquela história do sapo fervendo dentro da panela de água, né? Ele não nota que a água está fervendo e quando ele vai ver, ele já cozinhou, né? Então, assim, respeito aos direitos aos animais, é só uma anedota aí, tá? Mas a questão é a seguinte, esse efeito é muito parecido. Quando a gente está vendo aqui, ó, essa taxa que subiu desde o começo do ano, a gente fica com a sensação de que agora com essa queda, a taxa não vale a pena, porque sempre poderá vir mais. E o que eu quero trazer para vocês, justamente essa reflexão, é o seguinte, isso aqui pode ter sido o pico de estresse deste ano. Ou de repente desse período assim, talvez até de um período maior. Pode ser que o começo do ano que vem seja mais tranquilo, certo? E aí nós temos o seguinte, como essas taxas nos influenciam. E agora, olha só, aqui em março de 2020,
taxas menores que hoje geraram assim grande momento de compra, né? Porque a janela parecia excepcional, muito excepcional. Porque a gente tinha o quê de background? 3%, pessoal. 3%. Agora aqui, que a gente tem a taxa muito melhor que naquela época, março do ano passado, como a gente tem um background, né, de só subida de taxa, a gente no psicológico refreia um pouco o momento do investimento, espera mais, freia mais, certo? Porque a gente também tem um elemento psicológico de ter medo de comprar algo que está se desvalorizando, mas não é assim, porque o preço do ativo é uma coisa e o valor do ativo é outra, né? E aí a gente acaba, de repente, não tomando a melhor decisão, postergando a decisão de compra aqui, enquanto que se essa taxa de hoje tivesse acontecido lá em 2020, quando a gente tinha um background de 3% o tempo todo, né, e em queda, olha aí o que foi 2019, a gente teria comprado muito mais lá no passado. Então, pessoal, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão e ver como esse movimento da taxa acaba nos influenciando na hora que a gente vai medir o aporte, ou o que vai fazer, ou se vai esperar uns dias ou não, certo? Então, acho que temos que pensar nisso, acho que é uma coisa muito interessante. E vamos dar uma olhadinha no preço também. Quando a gente pega aqui o período de um ano, a gente vê que tem momentos, né? Deixando sempre o IPCA 35. Tem momentos aí que foi muito mais interessante de comprar, especialmente aqui, né? E em outros momentos ele ficou numa média aí de R$ 2.000, né? É claro que muito bom comprar menos de 1.900 seria ideal, né? Agora, quando a gente abre um pouco mais o gráfico para mais tempo, vejam que o período de ali do pico da mínima de taxa, o pico de preço de novembro de 19, até agora ele está andando de lado. Está andando de lado. Mas quando que é um período curto, né, de 2 anos. Mas abrindo para todo o período, a gente vê claramente. Não fiz formalmente aqui o gráficozinho da tendência, mas tem uma tendência nítida e clara de alta, certo? Porque isso aqui reflete a curva do VNA. E a curva do VNA é sempre crescente, não oscila. Mas a curva do título oscila, certo? Aliás, eu vou fazer isso aí. Vou colocar num gráfico o VNA e a curva de preço de alguns IPCAs principais. Vai ficar bem legal isso aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para não ficar desanimado com essas quedas aqui, com essas oscilações todas, certo? Se você comprou mais caro, tem que aguardar, porque o VNA não para de crescer e o que a gente compra adquirindo um tesouro IPCA, a gente está comprando esse ativo que é o VNA, certo? Que só valoriza com o tempo. Então a gente tem que ter isso muito claro, certo? E também tem que fazer uma avaliação crítica, né? De repente assim, agora, por que eu tô de repente reagindo de uma certa maneira psicológica, esperando demais? Só que a taxa, vamos voltar para a taxa. A taxa aqui, comparando com o momento histórico do papel, é uma taxa muito boa. É uma taxa quase do Brasil sem reforma da Previdência, né, se a gente for ver isso aqui. Então, depois que as coisas forem resolvidas, do ponto de vista macroeconômico, de repente a taxa Selic se ajustar para um patamar que consiga trazer os dólares de volta para o carry trade e a negociação do dólar ficar abaixo de R$ 5, de repente a commodity petróleo não pressionar tanto a economia mundial, tá? Porque isso é um problema mundial, a coisa pode voltar a ficar em patamares inferiores até a 4%.
de longo prazo. De longo prazo, certo, pessoal? Então eu queria basicamente resumir isso aí, dizendo para vocês que como essas influências de curto prazo determinam muito, influenciam muito a nossa atitude. E aqui a compra era muito forte, era muito, muito atraente, né? Era muito, muito interessante de comprar aqui porque a gente tinha isso aqui no passado. E agora, e agora que a taxa inclusive é maior, não é tanto, porque a gente tem isso aqui no passado, né? Uma alta sem dar fôlego praticamente, certo? Então é isso, pessoal. Pensem nesses fatores, pensem se isso está influenciando aí na sua decisão de compra ou não, que eu acho que é uma reflexão que vale muito a pena. E se de repente o melhor remédio para isso não é de fato o aporte constante, constante e eterno, né? Constante e eterno, certo? Fica aí a reflexão para vocês. Me deixa nos comentários o que vocês acham para a gente trocar uma bola e falar mais a respeito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.